Você sabe o que são os Montes Apalaches? Uma imensa cadeia montanhosa que se estende por mais de 2.400 quilômetros nos Estados Unidos, cobrindo territórios de 14 estados. As florestas antigas que os cobrem são densas, misteriosas e, para muitos, assombradas. Os indígenas que habitaram a região há séculos contavam histórias sombrias sobre criaturas que observam na escuridão, sussurram entre as árvores e arrastam aqueles que ousam vagar sozinhos para o desconhecido. E essas lendas não surgiram sem razão. Nos Montes Apalaches, pessoas desaparecem sem deixar rastros. Algumas nunca são encontradas. Outras são achadas dias depois, sem lembrança alguma do que aconteceu. Mas algumas histórias são mais perturbadoras do que outras. Como a de um garotinho de 6 anos chamado Dennis Martin, que desapareceu diante dos olhos da própria família. O dia era 14 de junho de 1969. O sol brilhava sobre as Great Smoky Mountains, uma das áreas mais isoladas dos Apalaches. A família Martin havia planejado um fim de semana especial no Parque Nacional, uma viagem para se conectar com a natureza e celebrar o Dia dos Pais. Dennis Martin era um menino doce, brincalhão, daqueles que adoravam correr e explorar o mundo à sua volta. Ele estava animado para a viagem. Seu pai, avô e irmão mais velho queriam proporcionar a ele uma experiência inesquecível. E de fato foi, mas não do jeito que esperavam. A família chegou ao Spence Field, uma área de acampamento cercada por colinas e florestas densas. A tarde estava agradável. O vento balançava as folhas e os sons da natureza criavam uma atmosfera tranquila. Dennis brincava com outras crianças, rindo e correndo. Foi quando decidiram pregar uma peça nos adultos. Todas as crianças correriam juntas para um lado, enquanto Dennis, menor e mais ágil, se esconderia atrás de um arbusto e apareceria por último, como uma surpresa. Era um plano simples, inofensivo, mas naquele momento algo estava olhando, esperando. Dennis correu para o mato, sumiu por alguns segundos e então nunca mais apareceu. Seu pai olhou ao redor, esperando que o filho surgisse sorrindo, mas o tempo passou e Dennis não voltou. "Dennis!" chamou o pai. O tom de voz aumentou, o desespero começou a crescer. Nada além do som do vento, a floresta estava estranhamente silenciosa, como se esperasse, como se segurasse a respiração. A busca começou imediatamente. A família correu em todas as direções, vasculhando arbustos, subindo e descendo trilhas. Mas não havia pegadas, não havia rastros, nenhum som de criança correndo na mata. Era como se Dennis tivesse sido apagado do mundo. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, o Serviço de Parques Nacionais organizou uma operação de busca. Nos dias seguintes, mais de 1.400 pessoas se uniram à procura. Helicópteros sobrevoaram a área. Cães farejadores tentaram seguir seu rastro. Equipes táticas varreram a floresta de ponta a ponta. E então, um relato assustador surgiu. Um fazendeiro que morava a quilômetros de distância do local onde Dennis desapareceu disse que, naquela mesma noite, ouviu gritos desesperados de criança vindos da floresta. Mas ele ouviu algo mais. Algo grande se movendo entre as árvores, algo que quebrou galhos, esmagou folhas e se afastou rapidamente, como se carregasse um peso. Os investigadores ignoraram essa pista. Mas os moradores antigos sabiam o que isso significava. Nos Montes Apalaches, há algo que se esconde na mata, algo que leva aqueles que estão sozinhos. O que aconteceu com Dennis Martin? Muitas teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas acreditam que ele pode ter sido vítima de um animal selvagem. Mas por que não havia sinais de luta? Nenhum grito, nenhum arranhão, nenhuma roupa rasgada encontrada.
Outros sugerem que ele foi sequestrado por um homem que vivia escondido na floresta, um dos muitos eremitas dos Apalaches que nunca se misturaram com a civilização. Mas por que alguém o pegaria em pleno dia diante de várias testemunhas sem que ninguém percebesse? E então, as histórias mais sombrias. Os povos indígenas falavam de seres antigos que habitam as montanhas, criaturas que vivem nas sombras e caçam os desavisados. Alguns dizem que são espíritos, outros dizem que são algo pior. O fato é que Dennis Martin nunca foi encontrado. Nenhuma pista, nenhum osso, nenhuma peça de roupa, nada. A floresta o tomou para si. O caso de Dennis Martin se tornou um dos desaparecimentos mais misteriosos da história dos Estados Unidos. Até hoje, os Montes Apalaches guardam seus segredos. Pessoas ainda desaparecem naquelas florestas. Trilhas que deveriam ser seguras às vezes levam a lugares dos quais não se pode voltar. Se algum dia você decidir caminhar por aquelas montanhas e no meio da noite ouvir um som distante, um sussurro infantil vindo da mata, não siga o som, não chame pelo nome e, acima de tudo, nunca vá sozinho.